Fala turma, do Guilherme Maia por aqui. Qual foi o meu maior erro no mercado financeiro quando se trata de automatização de operações? Então, se você ainda não segue meu perfil aqui, meu canal no YouTube, se inscreve aqui porque isso ajuda demais o YouTube a entregar esse tipo de conteúdo para pessoas que também querem ter alta rentabilidade operando na bolsa de valores de forma automatizada. Então, já faça isso e também deixe o seu joinha aqui se você gostar desse conteúdo. Olha só. Qual foi o meu maior erro? Essa foi uma pergunta que eu recebi há um tempo atrás e eu fiquei refletindo sobre isso. E tem algumas coisas importantes aqui. Quando eu comecei a operar no mercado, lá em 2010, eu tinha carteira de ações, eu fui tendo carteira de ações, eu fui procurando depois formas mais eficientes de fazer meu capital crescer, de fazer meu dinheiro trabalhar para mim. E aí eu já fui naturalmente entrando para o universo de automações. Porque eu venho da área de tecnologia, eu trabalhei 20 anos dentro do ecossistema de desenvolvimento de sistemas, então eu trabalhei praticamente os últimos 10 anos dentro de uma multinacional de tecnologia, desenvolvendo soluções para empresas. Então era algo muito normal para mim procurar automatizar as minhas operações no mercado, porque naturalmente eu venho desse ecossistema e eu sei que a tecnologia ela está em tudo, então não seria diferente no mercado financeiro. Mas eu tomei alguns tombos, e eu acho que o principal tombo foi justamente eu querer que eu tivesse tudo resolvido pelo sistema operacional ali, pelo robô, pela ferramenta. Então, o ponto principal foi eu perdi muito tempo tentando colocar na ferramenta muitas e muitas regras. Então, quando eu comecei a fazer isso, eu procurei colocar todas as regras possíveis dentro da ferramenta. E aí eu testei um modelo, 2 modelos, 3 modelos, 4, 5. Eu cheguei a testar mais de 15 modelos operacionais, simplesmente porque eu queria encontrar aquele conjunto de regras que fosse totalmente à prova de bala, que eu pudesse apertar um botão e simplesmente ele ficasse trabalhando para mim ali e eu fosse simplesmente lá colher os frutos depois de um período. E literalmente eu me arrebentei, Porque o mercado financeiro ele muda e ele muda com muita frequência. Pô, Douglas, mas como assim? Olha só, quando a gente olha para o mercado, a gente tem inúmeras instituições financeiras colocando seu dinheiro ali, e operando dinheiro, fazendo operações, e cada vez mais você tem novos players entrando no mercado financeiro com novas estratégias, com novas abordagens, com soluções muito mais sofisticados do que um simples cruzamento de média, por exemplo, quem opera gráfico, quem opera ali cruzamento de média, ou com formas muito mais sofisticadas e muito mais rápidas de operar. Então, o mercado ia mudando e eu ia toda hora atualizando as regras, ia lá implementando aquilo no robô, ia implementando aquilo, ia fazendo ajuste, ia otimizando o robô com aqueles dados passados, e aí aquele negócio funcionava por 1 mês, 2 meses, 3 meses, depois não funcionava mais. E eu simplesmente perdi muito tempo fazendo isso. E aí foi quando eu simplesmente parei de fazer esse tipo de coisa, quando eu vi que o que funciona no mercado é simplesmente um princípio, que é comprar barato e vender caro, ou vender caro e comprar barato. Você pode dizer assim, pô Douglas, isso é meio óbvio, mas quando você está imerso dentro do universo ali de automação, tentando encontrar aquela bala de prata, você não entende isso. Você não vê isso de forma clara e de forma nítida, porque você está soterrado ali de inúmeras possibilidades para você simplesmente criar um negócio que vai ser o mais sofisticado possível. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a estudar sobre isso, e comecei a entender que qual era o 80-20 do meu modelo. Sabe a regra de Pareto? Ou seja, 80% do resultado vem de 20% do esforço, e assim a gente vai trabalhando. Ou seja, 80% do resultado vem de 20% daquilo que você faz. Isso acontece em várias áreas, em vários universos. E aí eu fui ver que, efetivamente, o que acontecia o maior volume financeiro acontecia quando eu conseguia comprar no menor preço e vender no preço mais caro. Comprar no menor preço e vender no preço mais caro. Ou vice-versa. Vender no preço mais caro e recomprar no preço mais barato. E aí eu comecei a ver que 80% do tempo o robô conseguia fazer esse tipo de operação, esse tipo de movimento.
E aí, os outros 20%, que é a parte onde o investidor, onde o trader consegue ir lá e entender o que o mercado está fazendo, para daí você ir lá e calibrar o robô, a ferramenta, para fazer as operações de acordo com o que você está enxergando, foi onde mudou completamente a chave para mim. Então, assim, o método Manche, que é o meu modelo operacional, ele vai executar 80%, 85% do tempo sozinho. Porém, 15%, 20% do tempo, isso dá uma vez por semana, 2 vezes por semana, dependendo de como que o mercado está, dependendo de alguns fatores, eu vou lá e identifico o que o mercado está fazendo e vou lá e digo para a ferramenta como ela vai trabalhar, porque eu estou percebendo coisas que a ferramenta não conseguiria perceber. Douglas, como assim? Sabe que a união perfeita entre a execução das nossas atividades, ela está entre você planejar as suas operações, né? Planejar a execução daquilo e a execução. Pense o seguinte, você tem lá, você vai construir uma casa, certo? Você não diz assim para o pedreiro, cara, constrói uma casa. Você diz para ele o seguinte, olha, eu quero que você construa uma casa que tenha tantos quartos, o quarto vai ser assim, a janela vai ser assado, ela vai ter um piso, 2 pisos, ela vai ter uma garagem, ela não vai ter uma garagem. O engenheiro vai lá e projeta aquele imóvel, né? E aí você dá um plano para o pedreiro, para a equipe de obras que vai fazer a execução daquele projeto. E no mercado financeiro também é assim. O robô, a ferramenta, ela vai fazer o comprar e vender, o comprar e vender. Agora, como ela vai se portar depende do plano que aquele engenheiro, né, no caso o gestor, você, a pessoa que está ali planejando as operações, vai fazer. E quando eu comecei a perceber isso, eu comecei a simplesmente criar formas de entender o que o mercado está fazendo, de forma muito simples, tá? Olhando, né, a gente opera num gráfico ali intraday, né, intradia, 5 minutos, 15 minutos, 1 minuto eventualmente, então a gente trabalha dentro do mercado ali, só que como eu vou trabalhar dentro do mercado, naquele momento eu faço uma análise de um gráfico mais longo. Douglas, como assim? Eu olho num gráfico mais longo, num gráfico diário, num gráfico semanal, para entender o que o mercado está fazendo, que tipo de movimentação ele está fazendo e qual seria uma movimentação mais provável que ele venha a fazer com base naquilo que eu estou percebendo. Note, quem vai conseguir entender se aquele solo onde você está construindo lá a sua casa, o seu imóvel, ele é um solo que vai aguentar você fazer lá 2, 3, 4 pisos, aí você vai ter que saber quanto de profundidade você vai fazer lá a sua sapata, o seu, como é que chama, a sua viga e tudo mais. Esse tipo de coisa é justamente o engenheiro que planeja e ele precisa constantemente estar monitorando para ver se a execução está acontecendo de acordo com o que ele planejou. No mercado financeiro é da mesma forma. Quando eu entendi isso e eu vi que eu consigo ter um modelo operacional onde eu consigo unir as duas coisas, que é a eficiência da execução da estratégia, né? A eficiência da execução dela dentro do mercado ali, e unir também a minha capacidade de entender o que o mercado está fazendo, aí as coisas começaram a fazer sentido para mim. Por quê? Eu consegui com isso simplificar a ferramenta a ponto de ser simples ao extremo, de qualquer pessoa poder entender ela, não tem uma complexidade. A gente trabalha com 3 parâmetros que você vai setar na ferramenta. E aí, com base naquilo que você está enxergando no mercado, com base naquilo que você está vendo, naturalmente você consegue extrair mais ou menos dinheiro. Então, esse tipo de junção de homem e máquina fez com que eu cortasse um caminho muito grande, porque eu vivia nessa busca de tentar encontrar uma regra de ouro perfeita. Só que uma regra de ouro perfeita em um mercado extremamente competitivo como é o mercado financeiro, que muda as regras do jogo toda hora, eu não consigo ficar mudando isso, não faz sentido eu ficar ali tentando encontrar
a melhor regra, né? Então, isso acontece muito comum, as pessoas perderem muito tempo em cima de tentar encontrar as melhores regras para criar ali um setup que vai resolver, que vai dar dinheiro, depois aquele negócio para de funcionar. Então, o problema todo é isso, você coloca muito esforço em cima de uma coisa que é perecível. Então, você precisa olhar mais macro. E esse foi, acho que, o principal erro, né, na minha caminhada dentro do mercado financeiro, principalmente falando de automações, né, quando eu passei a não ficar mais dedicando tempo e esforço em cima de fazer uma estratégia que eu pudesse simplesmente ligar e ela ficasse lá trabalhando para mim de forma totalmente automática, eu simplesmente consegui ter um resultado muito mais expressivo com um esforço muito, mas muito menor. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui, isso vai ajudar muito o YouTube também a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa aqui também o seu comentário e se inscreve no meu canal se você quer se tornar um investidor que tem alta rentabilidade no mercado financeiro, usando ferramentas automatizadas para fazer as operações para você, certo? Vejo você no próximo vídeo.